Então, para fechar essa parte de vídeo das nossas aulas, a gente vai ter um texto do Pedrinho Guarecha que já foi passado para vocês, é o texto de base da nossa aula de hoje. Então, eu falei sobre as relações de dominação e as relações comunitárias. E qual é a consequência dessa disparidade? A prevalência das relações de dominação perante as relações comunitárias. O que a gente observa? A gente observa que o índice de violência social e, consequentemente, vinculado à violência, esse eixo de comportamentos não sociáveis aceitos, temos aumento de furto, roubo, abuso sexual, violência doméstica. Vamos pegar um exemplo que está acontecendo muito nesse momento aí das pessoas. É fácil estar em casa num contexto positivo, mas é difícil fique em casa, que é o estar em casa, num contexto abusivo e explorativo. É muito diferente. É fácil você estar em casa, ficar em casa numa dinâmica que existe uma relação comunitária. Então o que a gente observa? Mulheres que estão em casa. Ah, mas vai trabalhar, vai fazer isso? Ah, filho não é desculpa. Não funciona assim. O universo como um todo e o momento de crise que nós estamos vivenciando, ele faz com que o indivíduo tenha um comportamento defensivo, ele tende à dominação. Só que, mesmo ele tendendo essa dominação, existem pessoas que não aceitam o processo de dominação, onde eles vão apresentar comportamentos que são vistos como os problemas sociais, como o aumento do índice de violência, que eu estou citando, que é a violência doméstica. Então o cara está estressado, com raiva, não está recebendo a mesma coisa, teve corte de salário, foi demitido, está tendo que trabalhar mais, está tendo que fazer bico. Ele chega em casa e desce a pancada na esposa, ou nos filhos, ou na mãe, ou no pai, ou nos irmãos mais novos. Então, às vezes a gente fica muito preso na violência doméstica do cônjuge, na mulher, na esposa, mas a gente esquece da violência doméstica nas relações homoafetivas, a gente esquece a violência doméstica frente à figura de pais, avós, filhos. Então, o excesso de relações, às vezes o cara lá, ele é dominado, mas ele não pode xingar o chefe, ele não pode bater no gerente, ele chega e desconta aquela tensionalidade vivenciada no seu espaço profissional no contexto doméstico. Então a gente tem que compreender que os problemas sociais da nossa sociedade brasileira e de várias outras sociedades, mas ilustrando a nossa, representam consequências alarmantes do buraco social e do excesso da dominação do poder que os mais favorecidos imprimem sobre os menos favorecidos. E a gente pode ver problemas sociais relacionados à constituição financeira. Negros recebem menos que brancos, os caucasianos, né? Mulheres têm salários 30% a 40% exercendo a mesma função do que os homens. A gente tem que observar que esse preconceito é produto da ausência das relações comunitárias na prevalência das relações de dominação. Então, às vezes, a mulher exerce a mesma função, a mesma habilidade, nem fala que é mais, mas recebe 30% a 40%, ou é negro, recebe 30% a 40% a menos que um caucasiano. Isso é processo consequente, é preconceito. E o preconceito é a prevalência das relações de dominação perante as relações comunitárias. E fechando, Pedrinho Guarecha apresenta que uma sociedade que não busca as relações comunitárias, ela pode tender em algum determinado momento numa explosão tensional. E essa explosão tensional são os conflitos, que são as bárbares, são as guerras, são as devastações sociais, comportamentos de invasão, comportamentos de agressões, genocídios. Então, vamos ter esse tato. E também não adianta a gente ficar só falando e não fazendo. A gente observa em vários contextos profissionais, acadêmicos e relacionais. Então, a gente encerra com essa terceira parte do vídeo hoje. Tem o texto, a gente vai estar fazendo uma proposta aí de uma ou duas consignas e
Dúvidas, estamos à disposição agora no grupo do WhatsApp do e-mail. Abraço a todos.